nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco sentados, onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhes: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste, e eu irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Jesus disse: não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesta terça-feira, dia 22, na 8ª de Páscoa, nós estamos aí meditando ao longo da semana o Evangelho de São João, e hoje nós temos esse belíssimo Evangelho. Maria Madalena, Santa Maria Madalena, aquela que tinha saído 7 demônios, aquela que Jesus tinha transformado completamente a vida daquela mulher. O encontro com Maria Madalena com Jesus foi algo que mudou completamente a vida dessa mulher, ao ponto de que ela se torna, em primeiro lugar, e eu digo aqui entre aspas, aquela que foi a testemunha, a primeira testemunha qualificada da ressurreição. E por que eu disse entre aspas? Porque segundo São Máximo Confessor, isso seria tão evidente que a primeira pessoa, e o Evangelho não relata isso, então aqui fica na interpretação desse santo da igreja. Ele diz que, segundo São Máximo, Jesus apareceu em primeira mão para a sua mãe. Mas o Evangelho, ele faz questão de colocar Maria Madalena como aquela que foi dentre os discípulos, dentre aqueles que Jesus, e São Máximo faz questão de deixar isso registrado, era muito evidente e não precisava se colocar, de falar de Nossa Senhora, que era evidente que ele apareceria para ela. Mas seja como for, Maria Madalena, entre aqueles que são os discípulos do Senhor, aqueles que o Senhor chamou e resgatou, ela foi a testemunha qualificada. Mas veja, irmãos, olha o amor dessa mulher por Jesus. Ela está no túmulo chorando. O texto do Evangelho nos coloca esta realidade. Maria Madalena está no túmulo chorando. E chorando ela vê 2 anjos, um à cabeceira e outro aos pés, da onde tinham sido colocado o corpo de Jesus. Depois ela vê o próprio Jesus, não reconhece o Senhor, porque Jesus então está ali com as suas propriedades do seu corpo glorioso, então ele consegue estar com a aparência que ele quiser. Então Maria Madalena, pensando que era o jardineiro, ela diz: Senhor, se foi você que o levou, diz aonde colocou e eu vou buscar. Gente, isso aqui é a maior prova de amor. Maria Madalena, ela está atrás do cadáver de Jesus. Ela quer o cadáver de Jesus. Ela quer adorar ao corpo morto do Senhor. Ela quer estar com aquele que é o amor da sua vida. O amor da sua vida. Então, a primeira parte desse evangelho que eu gostaria de trazer para nós é esta realidade. A realidade de uma pessoa que foi ao extremo do amor e que amou tanto a Jesus. E veja, segundo Santo Afonso de Ligório, no seu grande livro As Práticas do Amor a Jesus, a santidade é amar a Jesus. Santidade não é ter dons místicos, a santidade não é fazer milagres,
Tudo isso é consequência de estar em contato com Deus. A santidade é a caridade, é amor a Jesus, é amor, caridade, amor sobrenatural. Isso que Maria Madalena, ela estava imbuída. Ela estava ali, ela não arredava o pé do sepulcro, ela estava querendo estar com aquele que era o amor da sua vida. Se nós tivermos um pouco daquilo que estava no coração de Maria Madalena, meu irmão, minha irmã, nesses dias pascais, sem dúvida alguma nós alcançaremos a santidade, porque, volto a dizer, santidade é amar Jesus. Mas o evangelho, ele não fica por aí. Ele tem um outro detalhe muito rico, muito maravilhoso, que Maria, não conhecendo Jesus por ele estar com as suas propriedades de seu corpo glorioso, quando Jesus chama ela pelo nome, Maria, ela reconhece Jesus imediatamente. E veja, isso aqui é muito interessante, porque, segundo os relatos dos estudiosos da Sagrada Escritura, o apelido de Maria era Madalena, ou Maria de Magdala. Era assim que ela era conhecida. Ninguém chamava ela pelo seu nome, somente chamava ela por Madalena, pela sua vida passada, pela sua vida errada que ela viveu. Então ela era a Maria de Magdala, ou a quarteleira. Era aquela que atendia com o seu corpo os soldados romanos. Então era assim que ela era conhecida, e não deve ter sido diferente, né, entre os discípulos, pelo menos no começo. Ela sempre foi chamada pelo seu apelido da sua vida antiga. E difícil alguém chamar ela pelo nome, mas o único que chamava ela pelo nome. E Jesus, ao chamar ela pelo nome, Jesus está dizendo e mostrando que ele tinha realmente quebrado e que ele tinha realmente curado toda a vida passada desta mulher. Ela se torna testemunha qualificada da ressurreição, irmãos. Testemunha em primeira mão. Nem a Pedro, nem a Tiago, nem a João Jesus aparece em primeira mão, mas ele aparece a Maria Madalena. Porque essa teve aquela palavra de São Paulo, aquele que está em Cristo é uma criatura nova. O fato disso é tão verdadeiro que Jesus, quando diz Maria, e ela sabe, é o Senhor. Ninguém chamava ela assim, ninguém chamava ela pelo nome, é o Senhor. E Jesus diz, não me segures, eu ainda não subi para o Pai, mas vai dizer aos meus irmãos, subo para o meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena partiu e foi anunciar aos discípulos. Qual foi a mensagem dela? Eu vi o Senhor. Meus irmãos, aqui está o segredo de uma pessoa que vive a ressurreição. Eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Então, para nós vermos o Senhor, nós precisamos amar o Senhor. O Evangelho de hoje, ele nos convida a esta profundidade. A profundidade de Maria Madalena, testemunha da ressurreição, que por amar tanto a Jesus, ela viu Jesus em primeira mão e ela recebe o mandato do Senhor. Ide anunciar aos meus discípulos. E ela chega lá e ela diz, eu vi o Senhor. Que também a nossa vida possa ser uma vida que a gente possa dizer todos os dias, eu vi o Senhor. É verdade. Isso que a Escritura diz, isso que a igreja diz, isso que nós estamos celebrando nesses dias, porque na oitava de Páscoa, durante 8 dias, é solenidade, todos os dias é Páscoa. Então nós podemos dizer, eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. É verdade. O que a igreja ensina, o que o Evangelho atesta, o que os santos da igreja dizem, é verdade. Eu vi o Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.